Lutador humilhou o faxineiro negro na frente de todos, mas pagou caro por isso. Rafael Silva estava no auge de sua carreira como lutador quando decidiu que tinha o direito de humilhar qualquer pessoa que considerasse inferior. Naquela manhã de terça-feira, o dojo do mestre Takeshi, em Ribeirão Preto, estava cheio de alunos concentrados nos treinos matinais quando algo inaceitável aconteceu. No meio do aquecimento, Rafael parou bruscamente e apontou para João Santos, que limpava discretamente os espelhos do fundo da sala. "Ei, você aí!" gritou Rafael, interrompendo todo o treino. "Não tem como fazer essa limpeza depois? Está atrapalhando nossa concentração com esse barulho de pano no vidro." João, um homem negro de 52 anos, parou imediatamente o que estava fazendo. Ele segurava o borrifador e o pano de microfibra, vestindo sua camiseta cinza e as luvas amarelas de limpeza que sempre usava no trabalho. "Desculpe, senhor. Eu posso voltar mais tarde", respondeu João com educação, baixando a cabeça. "Mais tarde nada." Rafael elevou ainda mais a voz, fazendo questão de que todos ouvissem. "Você está aqui todo dia, sempre no mesmo horário dos treinos. Não tem como aprender a ficar no seu lugar?" O silêncio tomou conta do ambiente. Os 15 alunos presentes pararam seus exercícios e olharam desconfortáveis para a cena. Maria Helena, uma senhora de 68 anos que praticava Tai Chi Chuan, sentiu o coração apertar ao ver as lágrimas se formando nos olhos de João. "Rafael, vamos continuar o treino", tentou intervir Carlos, um dos alunos mais antigos. "Não, Carlos, preciso falar isso mesmo." Rafael continuou, caminhando em direção a João. "Esse cara fica aqui observando nossos treinos como se fosse aluno. Quer aprender artes marciais? Então pague as mensalidades como todo mundo, ora." João apertou o pano em suas mãos. Suas luvas amarelas tremiam ligeiramente, mas ele manteve o rosto sereno. "Eu só estou fazendo meu trabalho, senhor. Não estou atrapalhando ninguém." "Trabalho?" Rafael riu com desdém. "Seu trabalho é limpar chão e banheiro. Fica aí sonhando em ser lutador aos 50 anos. Acorda pra vida, velho. Você nunca vai ser nada além de faxineiro." As palavras ecoaram pelo dojo como uma bofetada. Maria Helena se levantou de onde estava sentada, indignada. Outros alunos balançaram a cabeça em desaprovação, mas ninguém teve coragem de confrontar Rafael diretamente. Afinal, ele era o campeão regional de jiu-jitsu e filho de uma família influente da cidade. João engoliu seco e assentiu com a cabeça. "Tem razão, senhor. Vou terminar aqui e sair." "É assim mesmo. E da próxima vez, espera o treino acabar para vir fazer a limpeza." Rafael voltou para sua posição no tatame, satisfeito com a humilhação que havia imposto. João terminou de limpar os últimos espelhos em silêncio absoluto. Seus movimentos eram precisos e cuidadosos, como sempre. Quando passou por Rafael para sair da sala, o jovem lutador fez questão de nem olhar para ele, tratando-o como se fosse invisível. Do lado de fora, no corredor que levava aos vestiários, João encostou na parede e fechou os olhos por alguns segundos. Respirou fundo, tentando controlar a emoção que o consumia. Há 23 anos trabalhava naquele lugar e nunca havia sido tratado com tanto desrespeito. Maria Helena terminou sua aula mais cedo e foi atrás dele. Encontrou João organizando seus materiais de limpeza no pequeno depósito que ficava nos fundos do prédio. "João, você está bem?" perguntou ela com carinho. "Estou sim, dona Maria Helena." "Obrigado por perguntar." João forçou um sorriso, mas ela pôde ver que seus olhos ainda estavam marejados. "O que aquele menino fez foi terrível. Não tinha o direito de falar assim com você." "Ele não disse nada que não fosse verdade, dona. Eu sou só um faxineiro mesmo." "João Santos, você não é só nada." Maria Helena segurou o braço dele com firmeza. "Você é um homem trabalhador, educado e respeitoso. Esse Rafael que precisa aprender algumas lições sobre respeito e humildade." João agradeceu o carinho da senhora e continuou seu trabalho, mas por dentro sentia uma dor que ia muito além da humilhação pública. As palavras de Rafael haviam mexido com sonhos antigos que ele achava que tinha enterrado há muito tempo. Naquela noite,
Em sua casa simples no bairro Vila Tibério, João sentou na varanda e olhou para as estrelas. Sua esposa, Conceição, havia falecido há 3 anos, vítima de complicações do diabetes. Desde então, ele vivia sozinho, encontrando propósito apenas no trabalho e nas poucas amizades que havia construído ao longo dos anos. Mas havia algo que ninguém no dojo sabia sobre João Santos. Algo que nem mesmo Conceição havia descoberto durante os 28 anos de casamento. Guardado em uma caixa embaixo da cama, João mantinha um segredo que poderia mudar completamente a percepção que todos tinham dele. Na manhã seguinte, Rafael chegou ao dojo com seu habitual ar de superioridade. Vestiu o kimono branco com a faixa preta e se dirigiu ao tatame para o treino matinal. Esperava encontrar o ambiente como sempre, limpo e organizado, sem ter que se preocupar com a presença incômoda do faxineiro. Para sua surpresa, João estava lá novamente, desta vez limpando as janelas do lado oposto da sala. Rafael sentiu uma irritação imediata subir pelo peito. "Eu não falei ontem para você vir fazer essa limpeza depois do treino?" disparou Rafael, ainda mais alterado que no dia anterior. João parou o que estava fazendo e se virou lentamente para encarar o jovem lutador. "O mestre Takeshi me pediu para limpar as janelas antes das 10 da manhã, porque vai ter uma visita importante hoje de tarde", explicou João calmamente. "Não me interessa o que o mestre Takeshi pediu. Eu sou faixa preta há 5 anos e campeão regional. Minha palavra tem peso aqui." Rafael caminhava em direção a João com passos firmes. Os outros alunos começaram a chegar e perceberam a tensão no ar. Maria Helena entrou na sala e imediatamente se posicionou onde pudesse intervir se necessário. "Rafael, deixa o homem trabalhar em paz", disse Amanda, uma jovem de 25 anos que praticava kickboxing. "Amanda, você não entende. Esse cara fica aqui todo dia olhando nossos treinos como se fosse da turma. É falta de respeito com quem paga as mensalidades em dia." João continuou limpando as janelas, mas agora todos podiam perceber que suas mãos tremiam levemente. Não de medo, mas de algo que ninguém conseguia identificar exatamente. "Sabe o que é, João?" Rafael parou bem próximo dele, falando alto o suficiente para que todos ouvissem. "Você está há mais de 20 anos aqui, né? Todos esses anos vendo treino e nunca conseguiu juntar dinheiro para pagar uma aula sequer. Isso diz muito sobre o tipo de pessoa que você é." As palavras de Rafael foram como um soco no estômago de todos os presentes. O silêncio foi quebrado apenas pelo som do borrifador que João usava nas janelas. "Filho", João falou pela primeira vez, usando um tom de voz que ninguém havia escutado antes. Não era mais o tom submisso do funcionário humilhado. Era algo diferente, mais profundo. "Você tem razão sobre eu estar aqui há muito tempo, mas você está enganado sobre o motivo." Rafael parou de andar e olhou fixamente para João. Havia algo na voz do homem mais velho que o deixou desconfortável. "Estou enganado como?" perguntou Rafael, mas agora sem a mesma arrogância de antes. "Eu não fico olhando os treinos porque quero aprender, filho. Eu fico olhando porque..." João fez uma pausa, respirou fundo e encarou Rafael nos olhos. "Porque às vezes fico impressionado como as pessoas conseguem treinar tanto e aprender tão pouco sobre respeito e humildade." A frase caiu como uma bomba no ambiente. Rafael ficou vermelho de raiva, mas alguma coisa no olhar firme de João o impediu de explodir imediatamente. "Como é que é? Você está me chamando de desrespeitoso?" "Não preciso chamar, filho. Você está se mostrando sozinho." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. A tensão no dojo era palpável. Rafael cerrou os punhos, claramente lutando contra o impulso de partir para cima de João. Os outros alunos se aproximaram, prontos para intervir se necessário. "Você esqueceu quem manda aqui?" Rafael elevou a voz novamente. "Eu sou faixa preta, campeão regional. Você é um simples faxineiro." "É verdade?" João concordou, surpreendendo a todos. "Eu sou um simples faxineiro, mas você, filho, é um simples homem. E todo homem deveria saber tratar outro homem com dignidade."
Maria Helena sentiu os olhos marejarem. Nunca havia visto alguém responder a Rafael daquela forma. O jovem lutador estava claramente desconcertado, sem saber como reagir àquela sabedoria inesperada. Você não tem o direito de me dar lição de moral. Rafael tentou recuperar o controle da situação. Não estou dando lição, filho. Só estou devolvendo o que você me deu ontem. Uma reflexão sobre o lugar de cada um. O seu lugar não é humilhar pessoas, e o meu lugar não é aceitar ser humilhado. João voltou a limpar as janelas, como se a conversa tivesse terminado. Rafael ficou parado no meio do tatame, sem saber o que fazer. Pela primeira vez em anos, alguém havia confrontado sua arrogância sem usar violência ou agressividade. Apenas palavras carregadas de dignidade. O treino daquela manhã foi tenso e disperso. Rafael tentou se concentrar nos exercícios, mas a conversa com João ecoava em sua mente. Os outros alunos o observavam com um olhar diferente. Não mais de admiração e respeito, mas de questionamento. Após o treino, Rafael ficou sozinho no vestiário por mais tempo que o habitual. Olhou-se no espelho e pela primeira vez se perguntou se realmente estava agindo corretamente. Mas seu orgulho rapidamente afastou qualquer momento de autodúvida. Aquele faxineiro está se achando porque falou umas palavras bonitas, pensou Rafael. Preciso mostrar para ele qual é o lugar dele de uma vez por todas. Enquanto isso, no depósito dos fundos, João organizava seus materiais com a mesma calma de sempre. Maria Helena apareceu na porta, trazendo uma xícara de café. João, posso entrar? Claro, dona Maria Helena. A senhora é sempre bem-vinda. Você foi muito corajoso hoje. Fiquei orgulhosa de ver você se defender. João sorriu tristemente. Não foi coragem, dona. Foi cansaço. Cansaço de abaixar a cabeça para pessoas que acham que podem pisar nos outros. Você falou tão bem, com tanta sabedoria. Onde aprendeu a se expressar assim? João hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se deveria compartilhar algo importante. Dona Maria Helena, posso confiar na senhora? Claro, João. Você sabe que sim. Tem algumas coisas sobre mim que as pessoas aqui não sabem. Coisas que talvez expliquem por que eu não me deixo humilhar facilmente. Maria Helena se aproximou, intrigada. Havia algo no tom de João que sugeria revelações importantes. O que você quer dizer? Eu não sempre fui faxineiro, dona. Há muito tempo atrás eu era professor. A revelação pegou Maria Helena completamente de surpresa. Professor? Professor de quê? História e filosofia. Me formei na USP em 1995. Trabalhei durante 12 anos dando aula em escolas públicas de São Paulo. Meu Deus, João! Por que você nunca contou isso para ninguém? João bebeu um gole do café e olhou pela pequena janela do depósito. Porque às vezes é melhor que as pessoas não saibam do nosso passado, dona Maria Helena. Evita muitas perguntas difíceis de responder. Mas por que você deixou de dar aula? O que te trouxe para Ribeirão Preto? A vida, dona. A vida e suas voltas inesperadas. João não estava pronto para contar toda a verdade ainda. Não havia contado que sua mudança para o interior tinha sido uma fuga. Fuga de um sistema educacional que o havia desiludido profundamente e de uma São Paulo que se tornara grande demais para seus sonhos simples. Também não contou que conhecera Conceição durante uma das piores fases de sua vida, quando estava prestes a desistir de tudo. Ela era enfermeira e cuidou dele quando teve uma crise de depressão severa. O amor deles nasceu em meio à dor e se transformou em 28 anos de felicidade verdadeira. E por que trabalha como faxineiro, João? Com sua formação, poderia conseguir algo melhor. Define melhor, dona Maria Helena. Trabalho honesto não tem hierarquia. Além do mais, quando a Conceição ficou doente, precisava de um emprego com horário flexível para cuidar dela. Maria Helena compreendeu. Sabia que a esposa de João havia sofrido muito antes de falecer e que ele havia sido um marido dedicado até o fim. E o mestre Takeshi sabe disso? Sabe. Foi ele quem me deu essa oportunidade quando mais precisei. Por isso tenho tanto respeito por esse lugar. Enquanto conversavam, Rafael passava pelo corredor e escutou parte da conversa. Ficou escondido atrás da porta, ouvindo as revelações sobre o passado de João.
A descoberta de que o faxineiro era formado em filosofia mexeu com seus conceitos pré-estabelecidos. Naquela tarde, como havia mencionado João, o mestre Takeshi recebeu uma visita importante no dojo. Era Sensei Yamamoto, um respeitado mestre de artes marciais de São Paulo, que estava avaliando a academia para uma possível parceria. Rafael se esforçou para causar boa impressão durante a demonstração. Executou técnicas complexas e mostrou toda a sua habilidade técnica. Sensei Yamamoto observava atentamente, fazendo anotações em um pequeno caderno. João, como sempre, estava presente cuidando da limpeza e organização do ambiente. Durante uma pausa da demonstração, algo inesperado aconteceu. Yamamoto-san, João falou em japonês, cumprimentando respeitosamente o visitante. Sensei Yamamoto ergueu os olhos surpreso e respondeu no mesmo idioma. Os dois conversaram por alguns minutos, deixando todos os presentes intrigados, especialmente Rafael. Takeshi-san. Sensei Yamamoto se dirigiu ao mestre Takeshi em português. Você não me disse que tinha um assistente tão qualificado. Como assim, Yamamoto-san? Este homem, ele apontou para João, tem conhecimento profundo sobre filosofia oriental e história das artes marciais. Conversamos sobre textos clássicos do Bushido e princípios do Zen budismo. É impressionante. O mestre Takeshi olhou para João com renovado interesse. João, eu não sabia que você conhecia nossa cultura tão profundamente. Durante meus anos como professor, estudei muito sobre filosofias orientais, mestre. Era uma das minhas paixões. Rafael assistia à cena cada vez mais confuso. O homem que ele havia humilhado nos últimos dias estava sendo elogiado por um mestre respeitado de São Paulo por conhecimentos que ele próprio não possuía. Na verdade, continuou o Sensei Yamamoto, gostaria de conversar mais com ele. Há muito tempo não encontro alguém que compreenda tão bem os aspectos filosóficos por trás das técnicas de combate. O resto da tarde transcorreu com João sendo consultado sobre diversos aspectos históricos e filosóficos das artes marciais. Sua cultura impressionava não apenas o visitante, mas todos os alunos presentes, que descobriam um lado completamente desconhecido do funcionário que viam todos os dias. Rafael saiu do dojo naquele dia profundamente perturbado. Suas certezas sobre superioridade social e intelectual haviam sido abaladas. Em casa, não conseguia se concentrar em nada. As palavras de João ecoavam em sua mente. Todo homem deveria saber tratar outro homem com dignidade. Pela primeira vez em anos, Rafael teve uma noite mal dormida. Sonhou com situações onde ele era o humilhado, onde pessoas o julgavam pela aparência ou posição social. Acordou inquieto e com uma sensação estranha no peito. Na manhã seguinte, chegou ao dojo mais cedo que o habitual. Queria treinar sozinho para organizar os pensamentos. Para sua surpresa, encontrou João já limpando o local, como sempre fazia antes da chegada dos alunos. Bom dia, cumprimentou João naturalmente, como se os confrontos dos dias anteriores não tivessem acontecido. Rafael hesitou antes de responder. Bom dia. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Rafael se aquecia enquanto João organizava os tatames. A tensão estava no ar, mas era diferente dos outros dias. Não era mais hostilidade pura, mas algo mais complexo. João, Rafael finalmente quebrou o silêncio. Por que você nunca contou para ninguém que era professor? João parou o que estava fazendo e encarou o jovem. Por que isso importaria, Rafael? Importaria porque... Rafael não sabia como continuar. Porque muda tudo, né? Muda o que exatamente? Muda a forma como as pessoas te veem. Te respeitariam mais. João sorriu tristemente. E você acha que o respeito deve ser baseado no diploma que a pessoa tem ou no trabalho que faz? Rafael ficou calado. A pergunta mexeu com convicções que ele carregava desde sempre. Não sei, admitiu, pela primeira vez, demonstrando incerteza. Filho, eu te pergunto uma coisa. Você me respeitaria mais agora sabendo que sou formado em filosofia? Acho que sim. Então você não me respeitava antes porque achava que eu era apenas um faxineiro ignorante? Rafael se sentiu encurralado pelas próprias contradições. Não sabia como responder sem admitir seus preconceitos. É complicado, murmurou. Não é complicado, Rafael.
É simples. Ou você respeita as pessoas pela dignidade humana que todas têm, ou você só respeita quem considera superior socialmente. Não tem meio termo. As palavras de João atingiram Rafael como um golpe certeiro. Pela primeira vez, ele estava sendo forçado a confrontar a superficialidade de seus valores. E se eu disser que estava errado? Perguntou Rafael, surpreendendo a si mesmo com a vulnerabilidade da questão. Eu diria que reconhecer erro é o primeiro passo para corrigi-lo. Mas como corrijo uma coisa dessas? Como mudo a forma de ver as pessoas? João parou completamente o que estava fazendo e se aproximou de Rafael. Pela primeira vez desde que se conheciam, eles estavam conversando como dois homens em busca de entendimento mútuo. Começa tentando entender que toda pessoa tem uma história, Rafael. Todo mundo que você encontra na vida já passou por alegrias e tristezas, vitórias e derrotas. A diferença não está no que fazemos para viver, mas em como tratamos uns aos outros. Você me perdoaria pelo que eu fiz? A pergunta saiu mais vulnerável do que Rafael pretendia. Filho, não tenho nada para perdoar. Você agiu de acordo com o que acreditava ser certo. Agora está questionando essas crenças. Isso já é um grande progresso. A conversa foi interrompida pela chegada dos primeiros alunos do dia. Maria Helena entrou e percebeu imediatamente que algo havia mudado na dinâmica entre os dois homens. Não havia mais tensão hostil no ar. Durante o treino daquela manhã, Rafael se comportou de forma completamente diferente. Não fez nenhum comentário desrespeitoso e inclusive cumprimentou João educadamente quando ele passou para limpar os banheiros. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Os dias seguintes trouxeram uma mudança gradual na rotina do dojo. Rafael continuava treinando com a mesma dedicação técnica, mas agora observava João com olhos diferentes. Percebia detalhes que antes ignorava: a precisão dos movimentos do faxineiro, a forma respeitosa como tratava todos os alunos, a sabedoria silenciosa que emanava de suas ações. Maria Helena também notou a transformação e decidiu conversar com João durante uma de suas pausas. João, você percebeu que o Rafael mudou? Percebi sim, dona Maria Helena. As pessoas podem mudar quando se permitem reflexão. Você fez alguma coisa especial? Só mostrei a ele que todo mundo merece uma chance de ser visto como pessoa, não como estereótipo. Isso me lembra algo que minha mãe dizia: a sabedoria não vem da idade, mas da disposição para aprender com os erros. João sorriu. Gostava da companhia de Maria Helena porque ela tinha uma forma gentil de ver o mundo, mesmo depois de ter vivido tanto. Dona Maria Helena, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, João. A senhora pratica artes marciais há quantos anos? Vou fazer 10 anos no próximo mês. Comecei depois que meu marido faleceu. Precisava de alguma coisa que me desse disciplina e paz interior. E conseguiu encontrar o que procurava? Mais do que isso. Encontrei uma segunda família aqui. As pessoas que frequentam este lugar se tornaram muito importantes para mim. João ficou pensativo. Também havia encontrado algo parecido no dojo, mesmo sendo funcionário e não aluno. O mestre Takeshi sempre o tratara com respeito, assim como a maioria dos frequentadores. Rafael havia sido uma exceção dolorosa, mas talvez não fosse mais. Naquela tarde, algo inesperado aconteceu. Rafael se aproximou de João no final do treino, quando o dojo estava quase vazio. João, você tem alguns minutos para conversar? Claro, Rafael. O que você precisa? Eu queria... Rafael hesitou, claramente lutando com o próprio orgulho. Eu queria me desculpar formalmente pelo que fiz. Não foi certo humilhar você na frente de todo mundo. João parou de guardar os materiais de limpeza e olhou diretamente para o jovem. Aceito suas desculpas, Rafael. Mas você não está se desculpando só comigo, né? Como assim? Você me humilhou na frente dos outros alunos. Eles também viram você reconhecer que estava errado. Rafael baixou a cabeça. Sabia que João estava certo, mas a ideia de se desculpar publicamente o apavorava. É difícil, João. Admitir erro na frente de todo mundo. É difícil, filho.
Mas foi fácil me humilhar na frente de todo mundo? A comparação foi direta e dolorosa. Rafael entendeu que não havia como contornar a situação. Se queria realmente se redimir, precisaria ter a mesma coragem que teve para ofender. Você tem razão. Vou falar com todo mundo. Não precisa ser hoje, Rafael. Quando você se sentir pronto. Não, João. Precisa ser hoje. Já passei tempo demais sendo covarde. No treino da manhã seguinte, quando todos os alunos estavam reunidos, Rafael pediu atenção. Pessoal, eu preciso falar uma coisa importante. A voz dele tremia ligeiramente, mas era firme. Todos pararam o que estavam fazendo e se voltaram para ele. João estava no fundo da sala, organizando toalhas limpas. Nos últimos dias eu tratei o João de uma forma terrível. Humilhei ele na frente de vocês e disse coisas que não deveria ter dito. O silêncio no dojo era absoluto. Maria Helena segurou a respiração, impressionada com a coragem do jovem. Eu estava errado, completamente errado, e quero pedir desculpas para ele e para todos vocês que presenciaram aquilo. Rafael se virou em direção a João. João, me perdoa e me perdoa por ter demorado tanto para ter coragem de falar isso na frente de todo mundo. João caminhou lentamente até o centro do tatame, onde Rafael estava. Todos os olhos acompanhavam seus movimentos. Rafael, quando uma pessoa tem coragem de reconhecer seus erros e pedir perdão publicamente, ela mostra que tem caráter. Claro que eu te perdoo. Os dois homens se cumprimentaram com um aperto de mão respeitoso. Alguns alunos bateram palmas, emocionados com a cena. Tem mais uma coisa, Rafael continuou. Eu gostaria de conhecer melhor sua história, João. Se você quiser compartilhar, claro. João olhou ao redor e viu rostos amigos e curiosos. Decidiu que talvez fosse hora de ser mais aberto sobre seu passado. Rafael, vocês todos, eu nunca falei muito sobre minha vida antes de trabalhar aqui, mas talvez seja importante compartilhar algumas coisas. Maria Helena se aproximou, assim como outros alunos. Formou-se um círculo informal no centro do tatame. Eu trabalhei como professor durante 12 anos em São Paulo. Ensinava história e filosofia em escolas públicas. Foi uma época muito importante da minha vida. Professor? Amanda, a jovem de kickboxing, demonstrou surpresa. Nossa, João, por que nunca contou isso? Porque às vezes o passado é só passado mesmo, Amanda. O importante é o presente e como tratamos as pessoas hoje. Mas por que deixou de dar aula? Perguntou Carlos. João hesitou por um momento. Essa parte da história era mais dolorosa de contar. A vida me levou por outros caminhos. Conheci minha esposa Conceição aqui em Ribeirão Preto. Ela estava com a saúde fragilizada e precisava de cuidados especiais. Deixei São Paulo para ficar perto dela. E conseguiu trabalho como professor aqui? Maria Helena perguntou com carinho. Tentei, Dona Maria Helena, mas as circunstâncias não eram favoráveis. Precisava de um trabalho com horário flexível para cuidar da Conceição. O mestre Takeshi me deu essa oportunidade quando mais precisei. Por isso você tem tanto respeito por este lugar, observou Rafael. Exato. E por isso também tenho tanto respeito pelo mestre Takeshi. Ele me viu como pessoa, não como diploma ou currículo. A revelação do passado de João mudou completamente a dinâmica do grupo. Os alunos começaram a vê-lo não apenas como funcionário, mas como alguém com conhecimentos e experiências valiosas para compartilhar. João, Maria Helena teve uma ideia. Você não gostaria de dar algumas palestras sobre filosofia das artes marciais? Tenho certeza de que todos gostaríamos de aprender com você. Não sei se seria apropriado, Dona Maria Helena. Eu trabalho aqui. E daí? Rafael surpreendeu a todos com sua resposta. Você tem conhecimento que pode ajudar todos nós. Por que não compartilhar? A sugestão de Rafael foi recebida com entusiasmo pelo grupo. Pela primeira vez, o jovem lutador estava usando sua influência para valorizar João ao invés de diminuí-lo. Vou conversar com o mestre Takeshi, decidiu João. Se ele concordar, seria uma honra compartilhar o que sei com vocês. A transformação no dojo era visível. O ambiente que antes era marcado por tensão e constrangimento, agora respirava colaboração
e respeito mútuo. Rafael, em particular, demonstrava uma mudança profunda em seu comportamento. Nos dias seguintes, Rafael começou a demonstrar interesse genuíno pela pessoa de João. Fazia perguntas sobre sua experiência como professor, sobre filosofia oriental, sobre a relação entre artes marciais e desenvolvimento pessoal. João, posso te fazer uma pergunta sobre algo que me incomoda? Rafael abordou o faxineiro durante uma pausa entre treinos. Claro, Rafael, pode falar. Você estudou tanto, se formou numa universidade importante, foi professor. Não se sente desperdiçado trabalhando como faxineiro? João sorriu. Era uma pergunta que ele mesmo se fazia às vezes, especialmente nos primeiros anos após a mudança de carreira. Rafael, você acha que o valor de uma pessoa está na profissão que ela exerce? Não. Quer dizer, não deveria estar, né? Mas a sociedade nos ensina isso desde cedo. Exato. A sociedade nos ensina muitas coisas que não são necessariamente verdades. Eu aprendi que a felicidade não vem do prestígio da profissão, mas da paz que você sente fazendo o que faz. E você sente paz limpando o dojo? Sinto. Primeiro porque é um trabalho honesto, que me permite viver com dignidade. Segundo porque estou num ambiente que amo, cercado de pessoas que praticam disciplinas que admiro. E terceiro porque todos os dias tenho a oportunidade de contribuir para que outras pessoas tenham um lugar limpo e organizado para crescerem como seres humanos. Rafael ficou em silêncio, processando as palavras de João. Nunca havia pensado no trabalho daquela forma. Você mudou minha forma de ver muitas coisas, João. Não mudei nada, filho. Só ofereci uma perspectiva diferente. A mudança veio de dentro de você. Posso fazer mais uma pergunta pessoal? Pode. Você sente falta de dar aula? João parou de limpar os espelhos e olhou para Rafael com atenção. Sinto sim. Era uma das coisas que mais me realizavam na vida. Poder compartilhar conhecimento, ver jovens descobrindo coisas novas sobre o mundo e sobre si mesmos. E nunca pensou em voltar? Pensei muitas vezes. Mas a vida tem seus tempos, Rafael. Talvez ainda não seja o momento certo. Ou talvez você só esteja esperando a oportunidade aparecer, sugeriu Rafael com um sorriso misterioso. João ficou intrigado com o comentário, mas Rafael não explicou mais nada naquele momento. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Na verdade, Rafael estava planejando algo especial. Nos últimos dias havia conversado com Maria Helena e outros alunos sobre uma ideia que poderia mudar tudo para João. Também havia procurado o mestre Takeshi para uma conversa particular. Mestre Takeshi, Rafael havia dito durante a reunião privada, eu gostaria de propor algo para o dojo. Pode falar, Rafael. O João tem conhecimentos muito profundos sobre filosofia das artes marciais. Que tal criarmos um programa de palestras e discussões sobre os aspectos filosóficos do que praticamos aqui? Mestre Takeshi ficou surpreso com a iniciativa de Rafael. Era a primeira vez que o jovem lutador demonstrava interesse por questões que iam além da técnica física. É uma ideia interessante, Rafael, mas você acha que os alunos teriam interesse? Tenho certeza, mestre. Conversei com vários colegas e todos gostariam de participar. E o João seria o instrutor perfeito para isso. Seria uma forma de valorizar ainda mais o conhecimento que temos aqui no dojo. Exato. E seria justo reconhecer o João não só como funcionário, mas como alguém que pode contribuir intelectualmente com nossa comunidade. Mestre Takeshi prometeu pensar na proposta e conversar com João sobre o assunto. Rafael saiu da reunião esperançoso de que finalmente poderia retribuir a generosidade com que João havia tratado seus erros. Enquanto isso, João continuava sua rotina normal, sem saber dos planos que estavam sendo feitos para ele. Naquela tarde, estava organizando o depósito quando Maria Helena apareceu para uma de suas conversas costumeiras. João, você já pensou em escrever sobre suas experiências? Escrever como, Dona Maria Helena? Um livro, artigos, qualquer coisa. Você tem uma forma muito especial de ver as coisas. Tenho certeza de que muitas pessoas se beneficiariam com sua sabedoria. João riu modestamente.
Não sei se tenho sabedoria, dona. Só vivi um pouco e observei muito. Às vezes é exatamente isso que as pessoas precisam. Alguém que viveu e observou. É uma ideia interessante. Nunca pensei nisso seriamente. Você deveria pensar. Principalmente agora que o Rafael e outros alunos estão demonstrando tanto interesse em aprender com você. João ficou pensativo. Era verdade que nos últimos dias havia percebido um interesse crescente dos alunos em conversas mais profundas sobre as artes marciais. Talvez houvesse mesmo espaço para compartilhar alguns dos conhecimentos que havia acumulado ao longo dos anos. Naquela noite em casa, João foi até o quarto e abriu a caixa que guardava embaixo da cama. Além dos diplomas e certificados de seus anos como professor, havia ali também alguns cadernos onde anotava reflexões e observações sobre filosofia oriental e artes marciais. Folheou algumas páginas e releu textos que havia escrito anos atrás. Eram reflexões maduras sobre a relação entre disciplina física e crescimento espiritual, sobre como as artes marciais podiam ser ferramentas de autoconhecimento e transformação pessoal. Talvez Maria Helena tenha razão, pensou João. Talvez seja a hora de compartilhar essas ideias. No dia seguinte, Mestre Takeshi chamou João para uma conversa em seu escritório. João, há quanto tempo você trabalha aqui? Vai fazer 23 anos no próximo mês, mestre. 23 anos de dedicação e lealdade. Você já pensou que talvez seja a hora de expandir seu papel aqui no dojo? João ficou surpreso com a pergunta. Como assim, mestre? Rafael me procurou com uma proposta interessante. Ele sugeriu que você poderia oferecer palestras sobre filosofia das artes marciais para nossos alunos. João sentiu o coração acelerar. Era exatamente o que havia pensado na noite anterior. O Rafael sugeriu isso? Sim. E depois de conversar com ele, achei a ideia excelente. Você tem conhecimentos que poderiam enriquecer muito a experiência de nossos alunos. Mas eu continuaria com o trabalho de limpeza também? Claro, mas teríamos horários específicos, onde você atuaria como instrutor de filosofia. Seria um reconhecimento formal do valor que você agrega à nossa comunidade. João ficou emocionado. Era uma oportunidade que nunca havia imaginado, especialmente vinda da iniciativa de Rafael, o mesmo jovem que o havia humilhado semanas antes. Mestre, seria uma honra, mas preciso me preparar adequadamente. Claro, você pode ter o tempo que precisar para organizar o conteúdo. Quando se sentir pronto, anunciamos o programa para os alunos. João saiu do escritório do mestre Takeshi transformado. Pela primeira vez em anos, sentia que talvez pudesse voltar a exercer sua vocação de educar, mesmo que de forma diferente do que havia feito no passado. Na semana seguinte, João se dedicou intensamente à preparação de seu primeiro ciclo de palestras. Resgatou seus antigos cadernos, pesquisou textos clássicos e organizou um programa que conectava princípios filosóficos orientais com a prática das artes marciais. Rafael, por sua vez, ajudou a divulgar o programa entre os alunos. Sua empolgação era genuína e contagiante. Pessoal, vocês não sabem a oportunidade que vamos ter, dizia ele para os colegas. O João vai nos ensinar coisas que vão muito além da técnica. Vamos entender o verdadeiro espírito das artes marciais. Maria Helena estava radiante com o desenvolvimento dos acontecimentos. João, estou tão feliz por você. Sabia que esse dia chegaria. Obrigado, Dona Maria Helena. A senhora sempre acreditou em mim mais do que eu mesmo. Às vezes precisamos de alguém de fora para nos mostrar quem realmente somos. No dia da primeira palestra, o dojo estava cheio. Além dos alunos regulares, havia também algumas pessoas da comunidade que souberam do evento através de comentários dos frequentadores. João estava nervoso, mas preparado. Vestia uma camisa social simples e calça social. A primeira vez que alguém o via sem as roupas de trabalho no dojo. Boa noite a todos, começou João, sua voz firme, mas humilde. É uma honra estar aqui com vocês hoje não como funcionário, mas como alguém que, assim como vocês, busca compreender melhor o caminho das artes marciais. O silêncio respeitoso no ambiente mostrava que todos estavam atentos. Hoje vamos falar sobre algo fundamental. A diferença entre lutar contra alguém
e lutar por algo. As artes marciais não nasceram como sistema de agressão, mas como caminho de desenvolvimento pessoal. Durante 1 hora, João falou sobre história, filosofia e espiritualidade nas artes marciais. Sua erudição impressionava, mas mais do que isso, sua capacidade de conectar conceitos abstratos com situações práticas da vida cotidiana. Vocês sabem qual é a maior vitória que um praticante de artes marciais pode alcançar? Perguntou João, no final da palestra. Algumas pessoas arriscaram respostas. Ganhar campeonatos, conseguir a faixa preta, derrotar oponentes mais fortes. Todas essas são conquistas importantes, concordou João. Mas a maior vitória é conseguir transformar um inimigo em amigo. É conseguir vencer conflitos sem precisar destruir ninguém. Rafael sentiu as palavras diretamente dirigidas a ele. Era exatamente o que havia acontecido entre eles. Um conflito que se transformou em compreensão mútua. Após a palestra, muitos alunos se aproximaram de João com perguntas e elogios. Pela primeira vez em anos, ele se sentia completo profissionalmente. Estava combinando seu trabalho prático com sua vocação educativa. João. Rafael se aproximou quando a multidão diminuiu. Obrigado. Obrigado por quê, Rafael? Por me ensinar que as pessoas são muito mais do que aparentam ser. E obrigado por me dar a chance de retribuir de alguma forma o mal que te fiz. Você não me fez mal, filho. Você me deu uma oportunidade. Oportunidade como? Oportunidade de descobrir que eu ainda posso ensinar, que ainda posso fazer diferença na vida das pessoas. Se você não tivesse me desafiado, eu talvez nunca tivesse encontrado coragem para sair da zona de conforto. Rafael ficou surpreso com essa perspectiva. Nunca havia pensado que sua hostilidade inicial pudesse ter gerado algo positivo. Você consegue ver o lado bom até nas coisas ruins que acontecem com você. Não é dom, Rafael. É escolha. A gente pode escolher aprender com todas as situações, mesmo as mais dolorosas. Os meses seguintes trouxeram mudanças profundas para toda a comunidade do dojo. As palestras de João se tornaram eventos esperados, atraindo não apenas alunos regulares, mas também pessoas interessadas em crescimento pessoal e espiritualidade. Rafael se tornou um dos alunos mais assíduos das palestras, sempre fazendo perguntas reflexivas e demonstrando genuíno interesse em aplicar os ensinamentos em sua vida cotidiana. João, posso te contar uma coisa? Rafael abordou o professor após uma das palestras sobre controle emocional. Claro, Rafael. Hoje meu pai me irritou muito por causa de uma besteira. Antes, eu teria explodido e brigado com ele. Mas lembrei do que você falou sobre respiração e paciência. Parei, respirei fundo e consegui conversar calmamente. E como foi? Foi incrível. Descobrimos que estávamos preocupados com a mesma coisa, só não sabíamos como conversar sobre isso. Se eu tivesse explodido, teríamos brigado e não resolvido nada. Viu como funciona? Quando a gente para entender ao invés de apenas reagir, as soluções aparecem naturalmente. É como se você tivesse me dado ferramentas para lidar com a vida, não só com oponentes no tatame. João sorriu. Era exatamente esse o objetivo de seus ensinamentos, mostrar que as lições das artes marciais serviam para toda a vida, não apenas para o dojo. Maria Helena também estava passando por transformações. Inspirada pelas palestras, havia decidido se voluntariar em um centro comunitário do bairro, ensinando exercícios de tai chi para idosos. João, você não imagina como é gratificante ver pessoas da minha idade descobrindo que ainda podem aprender coisas novas, contou ela durante um dos intervalos. A senhora está colocando em prática tudo o que conversamos sobre usar o conhecimento para ajudar outros. Exato. E sabe o que mais? Vários dos meus alunos lá no centro já perguntaram se podem vir assistir suas palestras aqui no dojo. Seria um prazer recebê-los, Dona Maria Helena. O dojo se tornou um verdadeiro centro de transformação pessoal e comunitária. As palestras de João criaram uma rede de pessoas interessadas em crescimento pessoal, que se estendia muito além dos limites físicos do estabelecimento. Mestre Takeshi observava as mudanças com satisfação. Seu dojo sempre fora um lugar de disciplina e técnica,
mas agora também era um espaço de reflexão e sabedoria. João, ele chamou seu funcionário instrutor para uma conversa. Estou pensando em formalizar ainda mais sua posição aqui. Como assim, mestre? Gostaria de te oferecer uma sociedade no dojo. Você se tornaria instrutor oficial de filosofia das artes marciais e sócio do negócio. A proposta deixou João sem palavras. Era muito mais do que jamais havia sonhado. Mestre, isso é inacreditável. Mas eu não tenho dinheiro para investir numa sociedade. Quem falou em dinheiro? Seu investimento são seus conhecimentos, sua dedicação e a transformação que você está promovendo aqui. Isso vale muito mais que dinheiro. João sentiu os olhos marejarem. Aos 52 anos, estava reconstruindo sua carreira de uma forma que jamais havia imaginado. Preciso de um tempo para pensar, mestre. É uma proposta que mudaria minha vida completamente. Claro. Pense com calma e me dê sua resposta quando se sentir pronto. Naquela noite, João caminhou pelas ruas de Ribeirão Preto pensando na proposta. Passou pelo cemitério onde Conceição estava sepultada e teve uma longa conversa mental com ela, como costumava fazer nos momentos importantes. Amor, você sempre dizia que eu nascera para ensinar, que meu dom era fazer as pessoas pensarem e crescerem. Talvez você estivesse certa. Talvez todos esses anos eu tenha estado me preparando para este momento. De manhã, João chegou ao dojo com sua decisão tomada. Procurou o mestre Takeshi ainda antes do início dos treinos. Mestre, aceito sua proposta. Seria uma honra ser seu sócio. Excelente, João. Vamos fazer deste lugar algo ainda mais especial. A notícia da sociedade se espalhou rapidamente entre os alunos. Rafael foi um dos primeiros a parabenizar João. Cara, não consigo acreditar como as coisas mudaram desde aquele dia que eu te humilhei, disse Rafael, balançando a cabeça em admiração. As coisas não mudaram, Rafael, nós mudamos. É verdade. Eu mudei completamente a forma de ver as pessoas, e você mudou de faxineiro para professor e sócio do dojo. Eu sempre fui professor, filho. Só estava exercendo outras funções temporariamente. Essa é a diferença entre nós, João. Você sempre soube quem era. Eu levei tempo para descobrir quem eu realmente queria ser. Nos meses seguintes, a parceria entre mestre Takeshi e João transformou o dojo em uma referência regional. Começaram a receber visitantes de outras cidades interessados no programa de filosofia das artes marciais. João desenvolveu um método único que combinava exercícios físicos com meditação e discussões filosóficas. Os alunos não apenas melhoravam tecnicamente, mas passavam por processos profundos de autoconhecimento. Rafael se tornou um dos exemplos mais marcantes dessa transformação. O jovem arrogante que humilhava funcionários havia se tornado um praticante consciente, preocupado com o desenvolvimento pessoal, tanto quanto com a performance física. João, posso te falar uma coisa meio pessoal? Rafael abordou seu mentor após uma das sessões de meditação. Claro, Rafael. Antes de te conhecer melhor, eu achava que ser forte era conseguir intimidar e dominar outras pessoas. Agora entendo que verdadeira força é conseguir controlar a si mesmo e ajudar outros a crescerem. E como você se sente com essa mudança? Me sinto mais leve. Como se tivesse largado um peso que carregava há anos sem perceber. Esse peso era seu ego, Rafael. Quando a gente para de tentar provar que é superior aos outros e foca em melhorar a si mesmo, a vida fica muito mais simples. Às vezes fico pensando em como eu era antes e sinto vergonha. Não sinta vergonha, filho. Sinta gratidão por ter tido coragem de mudar. Muitas pessoas passam a vida inteira presas aos mesmos padrões. A relação entre João e Rafael havia evoluído muito além de professor-aluno. Havia se tornado uma verdadeira amizade, baseada em respeito mútuo e crescimento conjunto. Um dia Rafael chegou ao dojo com uma notícia especial. João, lembra que você perguntou se eu não me sentia realizado só ganhando campeonatos? Lembro, sim. Decidi que quero ser professor também. Vou fazer faculdade de educação física e quero especializar em artes marciais com foco no desenvolvimento humano.
João sentiu uma alegria imensa. Ver Rafael escolher um caminho de contribuição, ao invés de apenas conquista pessoal, era a prova de que suas lições estavam realmente fazendo diferença. Que notícia maravilhosa, Rafael! Você vai ser um professor excelente. Aprendi com o melhor, respondeu Rafael com um sorriso sincero. Não aprendi com o melhor, filho. Aprendi que o melhor professor está dentro de cada um de nós. Meu papel foi só ajudar você a encontrar o seu. A história de transformação no dojo começou a atrair a atenção de pedagogos e psicólogos interessados no método desenvolvido por João. Uma universidade de São Paulo o convidou para apresentar uma palestra sobre artes marciais como ferramenta de desenvolvimento humano. João aceitou o convite, mas com uma condição. Queria levar Rafael como copalestrante para falar sobre sua experiência de transformação pessoal. Você quer que eu fale numa universidade? Rafael ficou nervoso com a ideia. Quero que você compartilhe sua história, Rafael. Tem muitos jovens que passam pelas mesmas questões que você passou. Sua experiência pode ajudar eles. Mas eu não sou especialista em nada. Sou só um aluno que aprendeu algumas lições. Às vezes, quem mais ensina são as pessoas que viveram na pele as transformações que estão falando. Teoria é importante, mas experiência real é insubstituível. A palestra na universidade foi um sucesso absoluto. João apresentou os aspectos teóricos e filosóficos de seu método, enquanto Rafael contou sua história pessoal de forma honesta e emocionante. Eu era um jovem cheio de raiva e preconceitos, disse Rafael para uma plateia de 200 estudantes universitários. Achava que minha posição social e minhas habilidades me davam o direito de humilhar pessoas que considerava inferiores. O auditório estava em silêncio absoluto. Foi preciso um homem que eu havia ofendido me mostrar, com paciência e sabedoria, que eu estava desperdiçando minha energia com atitudes destrutivas. Hoje sei que força verdadeira é usar suas habilidades para construir, não para destruir. A apresentação de Rafael recebeu uma ovação de pé. Muitos estudantes se aproximaram depois para fazer perguntas e compartilhar suas próprias experiências com preconceito e transformação pessoal. No caminho de volta para Ribeirão Preto, João e Rafael conversaram sobre o impacto da experiência. João, nunca imaginei que minha história pudesse ajudar outras pessoas. Sua história é poderosa, Rafael, porque é real. Pessoas se identificam com dificuldades reais e transformações genuínas. Sabe o que mais me impressionou? Quantos jovens disseram que se reconheceram na pessoa que eu era antes? E quantos deles agora têm esperança de que também podem mudar, né? Exato. É como se tivéssemos plantado sementes de reflexão que vão germinar na vida de cada um deles. João sorriu. Rafael havia compreendido perfeitamente o verdadeiro sentido do ensino. Não era sobre demonstrar superioridade, mas sobre plantar possibilidades de crescimento. De volta ao dojo, a rotina havia se estabelecido de forma harmoniosa. João dividia seu tempo entre a manutenção do espaço físico e as atividades educativas. Rafael se preparava para iniciar a faculdade, mas continuava como aluno e assistente nas palestras. Maria Helena havia se tornado uma espécie de embaixadora informal do dojo na comunidade, sempre trazendo pessoas interessadas em conhecer o trabalho que João desenvolvia. João, você transformou a vida de muita gente, ela comentou durante uma de suas conversas. Não transformei nada, Dona Maria Helena. Só ofereci ferramentas. Cada pessoa escolheu se queria usar essas ferramentas para crescer. Mas sem você, essas pessoas nunca teriam acesso a essas ferramentas. E sem elas, eu nunca teria descoberto que ainda podia ser útil como educador. É uma troca, dona. Todo mundo ganha. Certo dia, João recebeu uma visita inesperada. Era um homem bem vestido, por volta dos 40 anos, que se apresentou como diretor de uma escola particular de Ribeirão Preto. Professor João Santos? O homem perguntou respeitosamente. Sou eu. Em que posso ajudá-lo? Meu nome é Paulo Henrique, sou diretor do Colégio Bandeirantes. Soubemos do trabalho excepcional que o senhor desenvolve aqui e gostaríamos de propor uma parceria. João ficou intrigado.
Que tipo de parceria? Gostaríamos de levar sua metodologia de desenvolvimento humano para nossos alunos do ensino médio. Seria um programa extracurricular focado em valores, autoconhecimento e relacionamentos saudáveis. A proposta era tentadora, mas João hesitou. É uma honra receber essa proposta, Paulo Henrique, mas meu compromisso principal é aqui no dojo. Claro, professor, estamos falando de algumas horas por semana, talvez 2 tardes. O senhor continuaria com seu trabalho aqui normalmente. João pediu um tempo para pensar. Era uma oportunidade de expandir seu impacto educativo, mas não queria comprometer a qualidade do trabalho que já desenvolvia. Conversou com o mestre Takeshi, que o incentivou a aceitar. João, seu conhecimento pode beneficiar muito mais pessoas. Vamos organizar aqui de forma que você tenha tempo para este novo projeto. Rafael também apoiou a ideia entusiasticamente. João, imagina quantos jovens você pode ajudar a não cometerem os mesmos erros que eu cometi. É uma chance incrível. Após uma semana de reflexão, João aceitou a proposta. Começaria um programa piloto com alunos do 2º ano do ensino médio, focando em temas como autoestima, relacionamentos respeitosos e resolução pacífica de conflitos. O primeiro dia de aula na escola foi emocionante. João se viu novamente em uma sala de aula formal depois de mais de 15 anos. A sensação era familiar e ao mesmo tempo nova. Bom dia, pessoal. Meu nome é João Santos e vou trabalhar com vocês nos próximos meses num projeto sobre desenvolvimento pessoal e relações humanas. Os 15 adolescentes presentes o observavam com curiosidade. João percebeu nos rostos jovens a mesma mistura de energia e insegurança que lembrava de seus antigos alunos em São Paulo. Alguém aqui já parou para pensar sobre o tipo de pessoa que quer ser quando crescer? Várias mãos se levantaram. Não estou falando de profissão, esclareceu João. Estou falando de caráter, de valores, de como vocês querem ser lembrados pelas pessoas que convivem com vocês. A pergunta gerou um silêncio reflexivo. Era diferente das questões que estavam acostumados a responder na escola. Vou contar para vocês uma história real que aconteceu comigo recentemente. João decidiu usar sua própria experiência como ponto de partida. Contou sobre sua humilhação no dojo, sobre como Rafael havia tratado ele inicialmente e sobre todo o processo de transformação que se seguiu. Os adolescentes ouviram fascinados. O que vocês acham que fez o Rafael mudar de atitude? Perguntou no final. O senhor conversou com ele? Sugeriu uma garota. Ele se sentiu culpado? Tentou um garoto. Vocês estão no caminho certo, João sorriu. Mas tem algo mais profundo. Alguém mais quer arriscar? Uma menina tímida no fundo da sala levantou a mão hesitante. Acho que ele percebeu que estava sendo injusto? Muito bem. E o que fez ele perceber que estava sendo injusto? Quando ele descobriu que o senhor era professor. Interessante. Então vocês acham que eu merecia respeito porque era professor, mas não merecia quando pensavam que eu era apenas faxineiro? A pergunta pegou os alunos de surpresa. Vários começaram a perceber a armadilha no próprio raciocínio. Ah, entendi, disse um dos garotos. Não deveria fazer diferença, né? Exatamente. Respeito não depende de profissão, dinheiro ou posição social. Depende de reconhecer a dignidade humana que toda pessoa tem pelo simples fato de existir. A primeira aula foi apenas o início de um programa transformador. Ao longo das semanas, João trabalhou com os adolescentes questões como empatia, preconceito, autoconhecimento e relacionamentos saudáveis. Rafael, que já havia iniciado a faculdade de Educação Física, começou a acompanhar João nas aulas como observador, aprendendo na prática como aplicar os princípios das artes marciais na educação formal. João, ver você dando aula é incrível, comentou Rafael após uma das sessões. Os meninos saem daqui transformados. Eles saem daqui reflexivos, Rafael. A transformação acontece depois nas escolhas que eles fazem no dia a dia. É como aquela história do jardineiro que planta sementes, né? Ele não controla se as plantas vão crescer, mas oferece as melhores condições possíveis. Perfeita analogia, filho. Educação é exatamente isso. Plantar sementes
e confiar no potencial de crescimento de cada pessoa. O programa na escola começou a gerar resultados visíveis. Professores relatavam melhorias no comportamento dos alunos participantes, menos conflitos entre colegas e maior engajamento em atividades colaborativas. A diretora pedagógica procurou João para conversar sobre a expansão do programa. Professor João, os resultados têm sido extraordinários. Gostaríamos de estender o programa para outras turmas. Fico feliz em saber que está funcionando, mas preciso manter o equilíbrio com meus outros compromissos. Claro. Que tal pensarmos numa formação para outros professores? O senhor poderia ensinar nossa metodologia para que mais educadores aplicassem seus princípios? A ideia intrigou João. Era uma forma de multiplicar o impacto sem sobrecarregar sua agenda. É uma possibilidade interessante. Deixe-me organizar melhor o conteúdo e podemos pensar num workshop para professores. A notícia da formação para educadores se espalhou rapidamente. Escolas de várias cidades da região manifestaram interesse em enviar representantes para aprender a metodologia de João. No dojo, o movimento também crescia. As palestras semanais atraíam pessoas de diversos bairros de Ribeirão Preto e até de cidades vizinhas. Mestre Takeshi decidiu ampliar o espaço para acomodar melhor o público. João, precisamos conversar sobre uma mudança importante, disse Mestre Takeshi durante uma reunião. Que mudança? O dojo cresceu muito além do que imaginávamos. Acho que chegou a hora de termos um espaço dedicado exclusivamente para suas atividades educativas. Um espaço separado? Exato. Vamos construir uma sala anexa, especialmente projetada para palestras, workshops e formações. Será o primeiro centro de desenvolvimento humano através das artes marciais da região. João ficou emocionado com a proposta. Era o reconhecimento definitivo de que seu trabalho havia se tornado algo maior do que qualquer um poderia ter imaginado. A construção da nova sala levou 3 meses. Durante esse período, João trabalhou intensamente na sistematização de sua metodologia. Queria criar um material didático completo que pudesse ser usado por outros educadores. Rafael ajudou na organização dos textos e exercícios, aplicando conhecimentos de pedagogia que estava adquirindo na faculdade. João, você percebe que está criando algo revolucionário? Disse Rafael enquanto organizavam os materiais. Não sei se é revolucionário, filho. É mais uma volta às origens. As artes marciais sempre foram sobre desenvolvimento humano. Só estamos lembrando as pessoas disso. Mas a forma como você conecta tudo isso com educação, com psicologia, com filosofia, isso é único. Talvez. Mas o mais importante não é ser único, é ser útil. A inauguração do Centro de Desenvolvimento Humano João Santos foi um evento marcante. Pessoas de toda a região compareceram, incluindo educadores, psicólogos, líderes comunitários e praticantes de artes marciais. Sensei Yamamoto, o mestre de São Paulo que havia conhecido João anos antes, fez questão de estar presente. Takeshi-san, disse ele durante a cerimônia, você transformou este lugar em algo muito especial. Mas o verdadeiro mérito é do João-san, que soube unir sabedoria e humildade de forma exemplar. João, vestindo um terno simples, mas elegante, fez o discurso de abertura. Amigos, quando comecei a trabalhar aqui há 23 anos, jamais imaginei que chegaria este dia. Este centro não é meu. É nosso. É de todos que acreditam que podemos ser melhores hoje do que fomos ontem. O auditório aplaudiu emocionado. Quero dedicar este espaço a 2 pessoas muito especiais. Primeira, minha esposa Conceição, que sempre acreditou que eu nascera para ensinar. Segunda, ao Rafael, João apontou para o jovem na plateia, que me ensinou que mesmo nos confrontos mais difíceis, pode nascer algo belo. Rafael sentiu os olhos marearem. Nunca imaginou que sua transformação pessoal se tornaria parte de algo tão significativo. Após a cerimônia, houve uma confraternização onde pessoas de todas as idades e origens conversavam animadamente sobre projetos, sonhos e possibilidades de colaboração. Maria Helena se aproximou de João durante a festa. João,
Você já parou para pensar em tudo o que aconteceu desde aquele dia que o Rafael te humilhou? Penso sim, Dona Maria Helena, e fico impressionado como uma situação dolorosa pode se transformar em algo tão bonito. Isso me lembra uma frase que li outro dia. As maiores árvores crescem nos solos mais difíceis. Bonita frase, e é verdade. E, às vezes, precisamos passar por dificuldades para descobrir forças que não sabíamos que tínhamos. Você não descobriu forças, João. Você descobriu sua verdadeira vocação. Nos meses seguintes, o Centro de Desenvolvimento Humano se tornou referência nacional. João foi convidado para palestras em universidades, congressos de educação e encontros de profissionais de saúde mental. Rafael concluiu o primeiro ano da faculdade com notas excelentes e se tornou monitor não oficial das atividades do centro. Sua transformação pessoal o tornara um exemplo vivo da eficácia da metodologia de João. João, posso te fazer uma pergunta que sempre me intriga? Disse Rafael durante uma das sessões de planejamento. Claro, filho. Como você nunca guardou rancor de mim? Como conseguiu me tratar bem depois de tudo que eu fiz? João parou de escrever e olhou diretamente para Rafael. Porque guardar rancor seria prender minha energia em algo que já passou. Eu prefiro usar essa energia para construir o futuro. Mas não foi difícil? Não teve vontade de se vingar? Teve sim. Sou humano, Rafael. Nas primeiras noites após sua humilhação, tive pensamentos ruins sobre você. Mas depois entendi que esses pensamentos estavam me fazendo mal, não a você. E aí você decidiu me perdoar? Não foi bem perdão, filho. Foi compreensão. Percebi que você estava agindo a partir de dores e inseguranças suas, não por maldade genuína. Como você conseguiu perceber isso? Experiência de vida. Depois dos 50 anos, a gente aprende que pessoas que humilham outras geralmente estão tentando se sentir superiores porque se sentem inferiores por dentro. Rafael ficou em silêncio, processando as palavras de João. Foi exatamente isso, João. Eu me sentia inseguro sobre muitas coisas e compensava tentando diminuir outros. E agora, como você se sente? Seguro. Não preciso mais diminuir ninguém para me sentir bem comigo mesmo. Essa é a diferença entre autoestima verdadeira e falsa, Rafael. A verdadeira não depende de comparação com outros, depende de aceitar quem você é e trabalhar para ser melhor a cada dia. A relação entre João e Rafael havia se tornado um estudo de caso dentro da própria metodologia do centro. Eles frequentemente eram convidados para falar sobre transformação de conflitos em universidades e eventos corporativos. Durante uma dessas palestras, uma psicóloga da plateia fez uma pergunta interessante. Professor João, o senhor poderia explicar qual foi o momento exato em que decidiu não revidar as agressões do Rafael? João pensou por alguns segundos antes de responder. Na verdade, houve um momento específico. Foi quando percebi que ele estava mais perdido do que mal intencionado. Lembrei de meus próprios momentos de insegurança quando era mais jovem. E como o senhor conseguiu ter essa percepção no meio da humilhação? Respiração e reflexão. As artes marciais me ensinaram que a primeira reação raramente é a melhor reação. Quando paramos para respirar, criamos espaço para escolhas mais sábias. Rafael complementou. Do meu lado, o que me marcou foi que o João não reagiu com raiva, mas também não se humilhou. Ele manteve a dignidade mesmo sendo agredido. Isso me confundiu e me fez questionar meus comportamentos. Ou seja, observou a psicóloga, vocês criaram um ciclo positivo onde respeito gerou mais respeito, mesmo começando com desrespeito. Exato, concordou João. É possível quebrar ciclos negativos, mas alguém precisa ter coragem de dar o primeiro passo diferente. Essas apresentações fortaleciam ainda mais a metodologia e atraíam o interesse de pesquisadores que queriam estudar cientificamente os resultados obtidos no centro. Uma universidade federal se ofereceu para fazer um estudo longitudinal sobre o impacto das atividades desenvolvidas por João. O projeto acompanharia participantes por 2 anos, medindo mudanças em autoestima, habilidades sociais e bem-estar psicológico.
João, você toparia participar dessa pesquisa? Perguntou a coordenadora do projeto durante uma visita ao centro. Claro, sempre fui curioso para saber se nossos métodos realmente funcionam ou se é só impressão nossa. Pelos relatos que recebemos, os resultados são muito consistentes. Mas dados científicos ajudariam a validar e aperfeiçoar a metodologia. E seria importante para que outros lugares pudessem aplicar as mesmas técnicas com segurança, né? Exatamente. Seu trabalho poderia se tornar política pública se comprovarmos a eficácia cientificamente. A possibilidade de transformar sua metodologia em política pública educacional deixou João animado e, ao mesmo tempo, preocupado com a responsabilidade. Conversou com Rafael sobre os sentimentos conflitantes. João, você não acha que deveria estar feliz sem reservas? É o reconhecimento máximo do seu trabalho. Estou feliz, Rafael, mas também preocupado. Quando algo se torna política pública, corre o risco de ser mal aplicado ou burocratizado. Mas se você não compartilhar, quantas pessoas vão ficar sem acesso a esses benefícios? É verdade. Talvez o risco valha a pena se pudermos ajudar mais gente. E você sempre pode acompanhar o processo, orientar a implementação, garantir que a essência seja preservada. João sorriu. Rafael havia desenvolvido uma maturidade impressionante para seus 20 e poucos anos. Sabe o que mais me orgulha em você, Rafael? O quê? Você aprendeu a pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. Isso é raro em qualquer idade, mas especialmente na sua. Aprendi com quem sabe, professor. O estudo da Universidade Federal durou 2 anos e meio e confirmou resultados extraordinários. Participantes das atividades do centro mostraram melhorias significativas em praticamente todas as medidas de bem-estar psicológico e habilidades sociais. Os pesquisadores ficaram particularmente impressionados com a durabilidade das mudanças. Mesmo depois de completar o programa, os participantes mantinham os benefícios adquiridos. Professor João, disse a coordenadora da pesquisa durante a apresentação dos resultados, raramente vemos efeitos tão consistentes e duradouros em intervenções educacionais. E a que vocês atribuem isso? A combinação única de exercícios físicos, reflexão filosófica e aplicação prática. Vocês trabalham simultaneamente corpo, mente e comportamento. E o ambiente de respeito mútuo, acrescentou outro pesquisador. Percebemos que os participantes se sentem genuinamente acolhidos aqui, o que facilita a abertura para mudanças. Rafael, que agora cursava o 3º ano de Educação Física, participou da apresentação como estudante pesquisador. Doutora, ele se dirigiu à coordenadora, vocês mediram também mudanças em preconceitos e estereótipos? Sim, Rafael, e os resultados foram impressionantes. Houve reduções significativas em preconceitos de classe social, raciais e de gênero entre os participantes. Isso faz sentido, comentou João. Quando as pessoas aprendem a se respeitar, naturalmente começam a respeitar mais os outros também. Os resultados da pesquisa chamaram a atenção do Ministério da Educação. João recebeu um convite para apresentar sua metodologia em Brasília para um grupo de trabalho sobre inovações educacionais. A viagem à capital federal foi a primeira vez que João pisava em Brasília. Rafael o acompanhou como assistente e co-apresentador. João, você está nervoso? Perguntou Rafael no avião. Um pouco. É uma responsabilidade grande falar para pessoas que tomam decisões sobre educação nacional. Mas você já falou para muito mais gente em congressos e universidades. É diferente, Rafael. Aqui eles podem realmente implementar isso em escolas públicas de todo o país. E isso não é exatamente o que você sempre quis? Democratizar o acesso a esses conhecimentos? João respirou fundo e sorriu. Tem razão. É exatamente isso que sempre quis. Acho que estou nervoso de alegria, não de medo. A apresentação em Brasília foi um marco. João falou para uma plateia de 50 educadores, psicólogos e gestores públicos sobre como artes marciais podiam ser ferramentas de desenvolvimento humano em ambiente escolar. Rafael apresentou dados da pesquisa e contou sua história pessoal, mostrando como a metodologia funcionava na prática. Ao final, receberam uma ovação de pé e dezenas de perguntas sobre implementação prática. Professor João,
disse a representante do Ministério da Educação. Gostaríamos de propor um projeto piloto em 100 escolas públicas do país. O senhor toparia coordenar a implementação? Era a oportunidade dos sonhos, mas também o maior desafio profissional que João já havia enfrentado. Preciso conversar com meu sócio e com minha equipe antes de dar uma resposta definitiva, respondeu João prudentemente. Claro, mas saiba que consideramos sua metodologia uma das mais promissoras que já conhecemos para lidar com violência escolar e desenvolver cidadania. No voo de volta para Ribeirão Preto, João e Rafael conversaram sobre a magnitude da proposta. João, você percebe que pode estar prestes a impactar milhões de estudantes brasileiros? Percebo, e isso me dá alegria e medo ao mesmo tempo. Medo de quê? Medo de não conseguir manter a qualidade. Medo de que burocracias destruam a essência do trabalho. Medo de prometer mais do que posso entregar. Mas também tem a possibilidade de transformar a educação brasileira, né? É verdade. E talvez seja isso que a Conceição diria se estivesse aqui. João, pare de ter medo e vai ajudar quem precisa. Rafael sorriu. Havia aprendido a admirar a sabedoria da esposa de João através das histórias que ele contava. Ela tinha razão sobre você ter nascido para ensinar. Tinha. E você me ajudou a redescobrir isso, Rafael. Eu? Sim. Se você não tivesse me desafiado naquele dia, eu talvez nunca tivesse saído da zona de conforto. Continuaria sendo apenas um faxineiro discreto e satisfeito. Então minha arrogância serviu para alguma coisa boa? Sua coragem de mudar serviu para muita coisa boa, filho. A arrogância foi só o ponto de partida. De volta a Ribeirão Preto, João conversou com o mestre Takeshi sobre a proposta do governo federal. Takeshi, essa oportunidade pode mudar tudo, mas também pode me afastar daqui por períodos longos. João, você cresceu além dos limites deste dojo. É hora de voar mais alto. Mas este lugar é minha casa. Vocês são minha família. E sempre será. Mas agora você tem uma família muito maior esperando por sua ajuda. Como funcionaria na prática? Você viajaria para capacitar equipes locais, mas manteria sua base aqui. Rafael poderia ajudar coordenando algumas atividades quando você estivesse fora. A conversa com o mestre Takeshi ajudou João a clarear suas ideias. Decidiu aceitar a proposta, mas com condições que garantissem a qualidade do trabalho. A coordenação do projeto nacional se tornou uma aventura incrível. João viajou por todas as regiões do Brasil, conhecendo realidades educacionais diversas e adaptando sua metodologia a contextos diferentes. Rafael, que havia se formado em educação física com especialização em psicologia do esporte, tornou-se oficialmente coordenador pedagógico do Centro de Desenvolvimento Humano João Santos. Rafael, você já parou para pensar como nossa história é maluca? Disse João durante uma das viagens, enquanto estavam num aeroporto esperando conexão. Maluca como? Começou com você me humilhando por preconceito. E agora estamos viajando o Brasil inteiro, ensinando sobre respeito e dignidade humana. É surreal mesmo. Às vezes eu olho nossa parceria e não acredito que aquele garoto arrogante era eu. Mas era. E é importante lembrar disso. Por quê? Porque mostra que todo mundo pode mudar, Rafael. Quando contamos nossa história para educadores e alunos, eles veem que transformação é possível para qualquer pessoa. É verdade. E mostra também que conflitos podem gerar coisas boas quando são bem resolvidos. Exato. A maioria das pessoas foge dos conflitos ou os resolve mal. Nós transformamos nosso conflito em crescimento mútuo. Após 3 anos coordenando o projeto nacional, João decidiu que era hora de sistematizar toda a experiência em um livro. Das artes marciais à vida, um caminho de transformação humana, foi escrito em parceria com Rafael e se tornou referência em educação humanizada no Brasil. O livro contava a história pessoal de ambos, explicava a metodologia desenvolvida e apresentava casos de sucesso de todas as regiões do país. O lançamento foi feito no próprio dojo, onde tudo começou, com a presença de centenas de pessoas que haviam sido impactadas pelo trabalho dos dois. Amigos, disse João durante o lançamento, este livro não é sobre mim ou sobre o Rafael.
É sobre o potencial de transformação que existe dentro de cada ser humano. Quando comecei a escrever, completou Rafael, percebi que nossa história é só um exemplo de algo que pode acontecer entre qualquer duas pessoas dispostas a crescer juntas. Maria Helena, agora com 75 anos, estava na primeira fila, orgulhosa dos dois homens que havia visto se transformarem ao longo dos anos. João, ela disse durante a festa após o lançamento, você lembra daquele dia que eu disse que você tinha sabedoria especial? Lembro, dona Maria Helena. Eu estava certa, não estava? A senhora estava certa sobre eu ter potencial. Mas a sabedoria veio com o tempo, com os erros, com os aprendizados. E com a humildade de sempre estar disposto a aprender mais. 5 anos depois do lançamento do livro, João foi convidado para receber o Prêmio Nacional de Educação por sua contribuição ao desenvolvimento de metodologias inovadoras de ensino. A cerimônia seria em São Paulo, na mesma universidade onde ele havia se formado 30 anos antes. Rafael, você toparia me acompanhar na cerimônia? Perguntou João. Claro, não perderia isso por nada. Sabe o que é mais emocionante para mim? O quê? Voltar àquela universidade não como o jovem inseguro que se formou lá, mas como educador realizado que conseguiu fazer diferença na vida de milhares de pessoas. E pensar que parte dessa realização veio do nosso conflito inicial. Não veio do conflito, Rafael. Veio da forma como escolhemos lidar com o conflito. A cerimônia de premiação foi emocionante. João foi homenageado ao lado de outros 9 educadores de destaque nacional. Em seu discurso de agradecimento, fez questão de mencionar todas as pessoas que contribuíram para a sua jornada. Este prêmio não é meu, é de todos que acreditaram no potencial transformador da educação humanizada. É do mestre Takeshi, que me deu oportunidade quando eu mais precisava. É da Maria Helena, que sempre acreditou em mim. É do Rafael, que me ensinou que conflitos podem gerar crescimento mútuo. Fez uma pausa e olhou diretamente para Rafael na plateia. Mas, principalmente, este prêmio é de todos os alunos, educadores e famílias que tiveram coragem de abraçar mudanças em suas vidas. Vocês são os verdadeiros heróis desta história. Após a cerimônia, pai e filho adotivo caminharam pelo campus da universidade, refletindo sobre a jornada extraordinária que haviam compartilhado. João, posso te fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Claro, Rafael. Você alguma vez se arrependeu de ter me perdoado naquele primeiro dia? João parou de andar e olhou seriamente para Rafael. Rafael, eu nunca te perdoei. O jovem ficou confuso. Como assim? Perdão pressupõe que houve ofensa imperdoável. Eu nunca te vi como ofensor imperdoável. Sempre te vi como pessoa em crescimento que estava passando por dificuldades. Mas eu te humilhei publicamente. Sim. E isso doeu. Mas dor não é razão para guardar rancor. É razão para buscar compreensão e crescimento. Então você nunca sentiu raiva de mim? Senti. Nas primeiras semanas, senti muita raiva, mas escolhi transformar essa raiva em combustível para crescimento, não em veneno para destruição. Rafael abraçou João, emocionado com a profundidade da sabedoria de seu mentor. Obrigado por ter me ensinado que pessoas podem mudar, João. Obrigado por ter me provado que vale a pena acreditar nessa mudança, filho. 10 anos após aquele primeiro confronto no dojo, João Santos havia se tornado referência nacional em educação humanizada. Rafael Silva havia se tornado doutor em psicologia educacional e coordenava uma rede de centros de desenvolvimento humano espalhados por 15 estados brasileiros. O dojo em Ribeirão Preto continuava sendo o coração de tudo, mas agora era também sede de um instituto que formava educadores em metodologias inovadoras. Maria Helena, aos 81 anos, ainda frequentava regularmente o local e havia se tornado uma espécie de matriarca da comunidade. João, ela disse durante uma de suas visitas, você já parou para calcular quantas vidas foram transformadas por causa daquele dia terrível que o Rafael te humilhou? Nunca calculei, dona Maria Helena, mas sei que são muitas. Milhares, João, milhares de pessoas que aprenderam a tratar umas às outras com dignidade por causa do trabalho que vocês desenvolveram.
E tudo começou com um conflito. Não. Tudo começou com a escolha de dois homens de transformar um conflito em oportunidade de crescimento. João sorriu. Maria Helena continuava sendo uma fonte de sabedoria e perspectiva. A senhora tem razão. No final, sempre é sobre as escolhas que fazemos. E vocês dois fizeram as escolhas certas. Naquela noite, João caminhou até o cemitério onde Conceição estava sepultada. Era algo que fazia regularmente, especialmente nos momentos importantes de sua vida. Amor, falou baixinho para a lápide, acho que você ficaria orgulhosa do que conseguimos construir. Você sempre disse que eu tinha nascido para ensinar. Demorei para acreditar, mas você estava certa. O vento balançou as árvores ao redor, como se fosse uma resposta carinhosa. E sabe o que é mais incrível? Tudo isso começou quando um rapaz me tratou mal. Mas em vez de guardar mágoa, escolhi ver nele o potencial que você sempre via em mim. E deu certo, amor. Deu muito certo. João ficou alguns minutos em silêncio, sentindo a presença espiritual de Conceição como sempre sentia nesses momentos. Rafael se tornou como um filho para mim. E junto, conseguimos provar que o respeito e a dignidade humana podem vencer qualquer preconceito. Obrigado por ter me ensinado a acreditar nas pessoas, mesmo quando elas não acreditam em si mesmas. No caminho de volta para casa, João refletiu sobre a jornada extraordinária que havia vivido. De professor universitário a faxineiro, de faxineiro a educador nacional, de homem humilhado a referência em transformação humana. Cada etapa havia sido necessária. Cada dor havia gerado crescimento. Cada escolha de perdão e compreensão havia multiplicado possibilidades de felicidade. Em casa, encontrou uma mensagem de Rafael no celular. João, obrigado por mais um dia de parceria. Amanhã temos aquela palestra para 1000 professores em Brasília. Mal posso esperar para compartilhar nossa história mais uma vez. Você é o melhor mentor que alguém poderia ter. João sorriu e respondeu: Obrigado você, filho, por ter me ensinado que toda pessoa merece uma segunda chance e uma terceira, e quantas forem necessárias, até amanhã. Antes de dormir, João olhou para uma foto que mantinha na cabeceira. Era uma imagem do dia da inauguração do centro, com ele, Rafael, Mestre Takeshi e Maria Helena sorrindo abraçados. Quem diria, pensou, que a pior manhã da minha vida se transformaria no começo da melhor fase da minha vida. E adormeceu em paz, sabendo que no dia seguinte teria nova oportunidade de plantar sementes de transformação em corações dispostos a crescer. Fim da história. Agora me conta, o que você achou dessa história? Você acredita que Rafael tomou a decisão certa ao reconhecer seus erros e pedir perdão? E João, será que ele foi sábio demais ao perdoar tão facilmente? Deixe sua opinião sincera nos comentários. Adoro ler diferentes perspectivas sobre como lidamos com conflitos e transformação pessoal. Não esquece de deixar seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder outras histórias que tocam o coração. Obrigado pela sua companhia nessa jornada emocionante.